Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Plano A Concursos. Hoje a aula é sobre um assunto de recursos materiais, de gestão de materiais, que é a curva ABC e a classificação XYZ. Ambas são dois tipos de classificação de itens de estoque diferentes e a gente vai ver cada uma delas. Bom, pessoal, a começar pela curva ABC, também conhecida como 80-20 ou uma de Pareto. Ela é aquela que vai dividir os itens de A, B e C conforme o valor que eles representam ali para a organização ou para a empresa. A curva ABC, ela vai dizer que os valores de A são itens que geralmente correspondem 20% dos itens da empresa, mas que em questão de valor representam 80% do valor dos itens. Já os outros 20% de 100, eles são divididos entre B e C. É mais ou menos o seguinte: imagina que você tem uma loja, um supermercado, e nesse seu supermercado você comprou algumas televisões para vender, televisões de 50 polegadas. E no seu supermercado tem outros itens, né? Tem latinha de milho, de ervilhas, tem arroz, tem carnes, tem bolacha. A gente sabe que em termos, se uma pessoa levar uma latinha de milho e se outra levar uma televisão de 50 polegadas, você vai ganhar mais da televisão. E em números de itens, você tem muito menos televisão do que comidas, né? Estoques de comida, porque você tem um supermercado, então é mais lógico ter comidas do que televisão. Quando tratamos de valores, a televisão é o que vai lhe corresponder mais. Então é basicamente isso, a curva ABC, ou curva de Pareto, ou 80-20. Os itens de A têm a maior importância. Por quê? Porque são menos itens, mas que valem mais. Tem um mnemônico que você pode usar para lembrar da importância de A, porque quando você vê a classificação XYZ, talvez confunda. A classificação XYZ, os itens Z são mais importantes. Já na ABC, é o contrário. O A, que vem primeiro, é mais importante. Então, tem um mnemônico que fala assim, ó, Ana é importante. Daí você vai lembrar, quando você vê a curva ABC em alguma questão, lembre-se, Ana é importante. Então, o A são os itens, os itens que estão na classificação A são os itens de maior valores para a organização. E aí eu trouxe aqui no nosso material um resumo para você anotar e fixar o conteúdo, né? Olha aqui, ó. A curva ABC, também conhecida como 80-20, é baseada no Teorema de Pareto. É possível classificar o estoque de acordo com sua importância econômica. O que você vai ter que lembrar? Que quando estamos falando da curva ABC, é sempre o valor econômico. Então, a empresa está preocupada com quantitativo, não é com qualitativo. Por quê? Porque quando a gente entrar na classificação XYZ, daí é diferente, porque o importante vai ser a qualidade, não a quantidade. Então, continuando aqui, ó, priorizando os itens de maior valor. Segundo o teorema, 80% do capital empregado no estoque está concentrado em apenas 20% dos itens. Porque imagina, de novo, o exemplo do mercado. Se você tem 50 latinhas de milhos para vender, é um mercadinho pequeno, tá, gente? 50 latinhas de milhos e duas televisões de 50 polegadas, com certeza você gastou, o capital investido foi maior nas televisões de 50 polegadas. Mas o que vai te dar maior retorno é as televisões. Por mais que só tenha duas televisões e 50 latinhas de milho, o que vai valer mais são as TVs. Então, as TVs em classificação da curva ABC estariam em A. Por quê? Representam 20% ali dos seus itens, mais ou menos, mas é o que vale 80%. Enquanto as latinhas de milho vão se dividir lá em B e C. Continuando aqui, ó, o B inclui aproximadamente 30% dos itens, que representam 15% do valor do estoque. Esses itens são importantes, mas não críticos, como os da classe A. Classe C compreende cerca de 50% dos itens, mas apenas 5% do valor do estoque.
estes são itens de baixo valor que requerem menor controle e esforços em negociação pelo baixo valor agregado. Então, por exemplo, o que você acha que deve demandar mais tempo seu como empresário, como quem faz as licitações e compras de uma organização? Ficar insistindo ali, investindo todas as energias em compras e negociações das latinhas de milho ou das televisões? Você vai investir muito mais nas negociações das televisões, né? Na latinha de milho são aí os itens C. Você não vai nem se preocupar, vai comprar e revender. É isso, pessoal. Então, ABC, ela representa aí a curva de importância em relação de valor. O A são aqueles que têm menos itens, mas que valem mais. E o B e o C, eles dividem aí os outros 20% do valor. Lembra, Ana é importante, porque o A é o mais importante, vai ser o mais crítico aí. E agora vamos falar da classificação XYZ. A classificação XYZ agora é totalmente diferente da curva ABC. Por quê? Porque ela vai dividir os itens pela importância operacional. Ou seja, não importa o valor dos itens, não importa se X vale 100, se Y vale 30, não. Eu não quero saber o valor do item, eu quero saber que eu preciso desse item, porque sem ele a organização, a empresa, tudo para. É sempre muito importante falar que na XYZ ele vai ser avaliado pelo critério de imprescindibilidade, ou seja, é o tanto que eu preciso daquele item que eu não posso ficar sem ele. Então, o critério de criticidade aí na classificação XYZ, ela vai ser subjetiva. Por quê? Vai depender de organização para organização. A curva ABC, ela é mais objetiva, porque, por exemplo, lata de milho, televisão, a gente já sabe o que vale mais aqui. Só que no quesito de classificação XYZ vai ser subjetivo, porque imagina, um item que em uma organização, em uma empresa é extremamente importante, talvez para outra não faça muita diferença. A organização não vai parar porque faltou um item, tal item. Então a XYZ, ela vai ser dada pelo grau de importância operacional. E aí, diferente do ABC, que o A vale mais, na classificação XYZ, o Z é o que mais vale. Então tem um mnemônico também, zebras são importantes. Talvez te ajude lá na hora, tá? Parece bobeira, mas zebras são importantes. Por quê? O Z é o de maior criticidade. Sem ele, a empresa, a organização para. Tudo não funciona mais sem o item Z. Então é de suma importância ter ele ali no estoque. E aí o X não é de importância, ele é extremamente substituível. Se faltar ele, vai ali no mercadinho e compra. Vamos dar um exemplo de um hospital, pessoal. Hospital, por exemplo, as máquinas de respiração são extremamente importantes para o funcionamento do hospital. Sem elas, pacientes morrem. Então não tem como ter uma quebrada, uma que não funcionou. Então, nesse caso, as máquinas de respiração, em graus de criticidade para o estoque do hospital, estão em Z. É extremamente importante. Agora imagina um rolinho de papel higiênico. Faltou papel higiênico no hospital. O hospital todo vai parar. Vai todo mundo morrer. Não é bem assim, né? Alguém pode ir lá, pode ir na farmácia lá da frente, comprar um papel higiênico, acabou o perrengue. Pede papel higiênico no estoque, faz a licitação. Não é algo tão importante quanto uma máquina de respiração, um respirador. Então, o papel higiênico aqui no caso de hospital estaria em X. E o Y é aquele intermediário, que a empresa não vai parar, a organização não vai parar por causa dele, mas ele já é um pouquinho mais difícil de achar, um pouquinho mais difícil de ter. Por exemplo, sei lá, alguns remédios como dipirona lá para o hospital. Não vai ser de extrema importância como outros remédios, como outros insumos, mas é bom se alertar, é bom se atentar, é bom comprar ele antes. E aí ele fica aí no critério Y. Então vai ser X, Y e Z. O Z é extremamente importante, sem ele a organização para. O X, não, ele é totalmente substituível, você pode arranjar, pode comprar, não tem perrengue, nada vai parar.
Imagina também no escritório de contabilidade. Vamos supor que tudo é digital. Chegam lá os clientes, é tudo feito pelos computadores, tem os cadastros, né? E aí acaba a caneta, acaba o lápis e a borracha. O escritório de contabilidade vai parar por causa disso? Vai parar de vir os clientes? Vai entrar em uma algazarra? Não. Você pode comprar ali na papelaria do lado mais lápis, mais borrachas, pronto, vida que segue. Então, em quesito de um escritório de contabilidade, estaria aí em X. O Z seria, por exemplo, os computadores, que acho que estão usando para atender os clientes, que é de suma importância ali para o funcionamento, seria o Z. E aí você percebe como é subjetivo a classificação XYZ, porque ela vai depender da importância para cada organização. Por exemplo, ter dipironas é extremamente importante para um hospital. Ter remédios, né, é extremamente importante. Agora, para um escritório de contabilidade, se faltar remédio, não para o funcionamento, não para os trabalhos. Então, não podemos generalizar, né? Falar que tal produto, de acordo com a classificação XYZ, é extremamente importante. Não, vai depender da organização. Mas aí, o importante é você entender que XYZ vai ser dividido os itens pelo critério operacional, não importa o valor. Então, é algo que é qualitativo. Eu não quero saber do valor, eu quero respiradores de qualidade para o meu hospital. Eu quero computador de qualidade para uma empresa de design gráfico. A importância aqui na classificação XYZ, ela vai ser qualitativa, vai estar ligada à qualidade, não à quantidade, como em ABC. E aí vamos ver nos nossos resumos aqui, para você fazer as suas anotações, para ficar fixado. Aqui a gente viu, gente, pessoal, o básico, o resumido que você precisa para ir bem numa prova que pediu aí recursos de gestão de materiais, com certeza vai cair a curva ABC ou a classificação X2, né? Olha aqui, a classificação XYZ aplicada é um método qualitativo, que embora seja sujeito à arbitrariedade e subjetividade, necessita de uma avaliação criteriosa. Esse método auxilia no processo de tomada de decisão, determinando o grau de imprescindibilidade dos itens. Essa classificação é essencial para definir políticas de monitoramento distintas para materiais, utilizando o critério de criticidade. Além disso, a análise XYZ pode ser combinada com outros métodos de classificação, sendo útil para a elaboração de planos de ação mais robustos e bem estruturados. Classe X. O grupo X de itens são os de baixa criticidade e abrange materiais cuja falta não resulta na paralisação das atividades, permitindo que os processos continuem sem interrupções significativas e que podem ser prontamente substituídos por outros equivalentes. Classe Y. O grupo Y de materiais de média criticidade compreende materiais que são necessários para a realização das atividades e para o andamento regulado do processo. Porém, caso esse item esteja em falta, existe a possibilidade de substituí-los por alternativas temporárias ou equivalentes, evitando assim maiores interrupções e permitindo que o trabalho prossiga de forma relativamente contínua. Agora lembra, zebra é importante. O Z vai ser o com maior criticidade, a maior importância operacional na classificação XYZ. A classe Z trata-se do grupo vital de materiais, caracterizada pela ausência de similares disponíveis para substituição, cuja falta acarreta consequências desastrosas, podendo, por exemplo, interromper frentes de trabalho de maneira significativa, prejudicando gravemente o andamento dos processos e comprometendo a eficiência e continuidade das atividades essenciais. Deve ter o grau mais elevado de vigilância possível. Então, são aqueles itens que você tem sempre que ficar monitorando para ver se está tudo certinho, se na hora não vai deixar na mão, né? Agora, vamos para as questões, né, como de praxe, para ver aqui como as bancas cobram o assunto. Ó, pessoal, a primeira questão é da banca Quadrix, de 2024, do Conselho Federal de Nutricionistas. Ela fala assim, ó, segundo a classificação XYZ,
Os materiais da classe X são aqueles que representam os itens de maior valor de demanda segundo o princípio de Pareto. Gente, além de estar totalmente errada, a questão ainda misturou as coisas, né? Ela misturou classificação XYZ com o teorema de Pareto, que é da curva ABC. Então, fiquemos atentos. E outra coisa, quem é o mais importante na classificação XYZ é Z. Lembre-se, zebras são importantes. Então, aqui ela fala que o X são aqueles que representam os itens de maior valor de demanda. E primeiro que a classificação XYZ nem é de valor, né? É da importância operacional. Então, aqui a questão totalmente errada. A próxima questão, pessoal, é da Sebrasp de 2024 para o TCE, que ela fala assim, ó. De acordo com o método XYZ, a classificação de materiais por importância operacional proporciona informação quantitativa acerca da relevância do item para a rotina da organização. Estava um pouco correta até a redação, mas quando ela fala importância quantitativa, ou seja, quantidade, totalmente errado. Por quê? A classificação XYZ é pela importância operacional de forma qualitativa, ou seja, a qualidade dos itens, eu preciso daqueles itens. Então aqui, por causa desse vacilo aí de quantitativo, questãozinha errada. A próxima questão, pessoal, é da Fundatec de 2025, que ela fala assim, ó, a curva ABC trata-se de uma metodologia que permite a categorização de produtos por ordem de relevância. Sobre esse tema, analise as assertivas a seguir. Alternativa 1. Trata-se de classificação estatística de materiais baseada no princípio de Pareto. Até aí tudo bem. Em que se considera a importância dos materiais com base nas quantidades utilizadas e no seu valor. Totalmente certo, né? 2. A classe A contempla aproximadamente 70% dos itens. É 80%, né? Cuja importância em valor é baixa. Errado, totalmente errado. Lembra, Ana é importante. Ana é importante. A é o mais importante, é o com mais alto valor. Então, é o que a organização vai mais se preocupar. É o maior critério de criticidade. Então, quando diz aqui que o A é de baixo valor, tá errado. Então, a gente já sabe que a 2 está errada, já não pode ser a letra B, nem a D. Ou é a A ou é a C. Tudo vai depender da 3. A 3 fala assim, ó, a curva ABC é um método de classificação de informações para que se separem os itens de maior importância ou impacto, os quais são normalmente em menor número, para se estabelecer formas de gestão apropriada, a importância de cada medicamento em relação ao valor total dos estoques. Certíssimo, né, gente? Aqui eu acho que quis se referir, como a prova é de para o cargo de farmacêutico, ele falou aqui a importância dos medicamentos, nesse sentido, né? Que vai dividir aí pela importância ABC. Mas não necessariamente só medicamentos, lembre-se disso, isso aqui é por causa do cargo específico. Então, a 1 e a 3 está certa, alternativa, letra C. A próxima questão, pessoal, é de 2025 também, da Prefeitura de Planalto Alegre, Santa Catarina, para farmacêutico também. Ela fala assim, ó, a curva ABC é uma ferramenta de gestão de estoque. Qual é a função da curva ABC na gestão de medicamentos? A. Priorizar a compra de todos os medicamentos sem análise de demanda. Totalmente errado, né, gente? Toda compra, toda licitação, eu tenho que olhar a demanda, independentemente de curva ABC, se eu não uso, se eu uso. B. Organizar medicamentos em ordem alfabética para facilitar o acesso. Nada a ver, né, pessoal? C. Classificar medicamentos com base em sua importância e consumo, otimizando o controle de estoque. Importância deles. Ou seja, lembra, o C não é tão importante, fica no C. A é o que mais vale, é o com maior valor, é o que eu mais vou me preocupar, e o B é o intermediário. A D, eliminar medicamentos com baixa rotatividade, independentemente da necessidade clínica. Totalmente errado, né? Não é porque um remédio não é tão utilizado que eu vou eliminá-lo ali do estoque sem me importar com a necessidade clínica dele. Vai que ele é muito raro, por isso que ele quase não é usado, mas ele é extremamente importante. Assim como os itens do A, né, na curva ABC. O A são aqueles com maior valor, por mais que tenha pouco desses itens. Então, não é porque tem baixa rotatividade que eu vou eliminá-los. A questão aqui viajou. Então, a alternativa correta é a C.
A próxima questão, pessoal, da Quadrix aí de 2025, ela fala assim, ó. A classificação ABC de materiais compreende o arranjo de materiais em categorias, de modo a empregar um critério que propicie coerência categorização. Considerando essa informação, assinale a opção que apresenta um benefício da classificação de materiais. Despadronização dos materiais, facilitando sua localização e identificação. Totalmente errado, né, gente? Se eu quero facilitar a localização do material, eu padronizo. B. Facilitação da especificação dos materiais, melhorando a relação entre o fornecedor e o cliente. Certíssimo. Por quê? Se eu sei o material que eu preciso, do jeito que eu preciso, e eu consigo comunicar isso ao fornecedor, e eu já sei aonde eu acho ele, fica muito mais fácil a relação entre cliente e fornecedor. A letra C. Auxílio no gerenciamento dos locais de armazenagem, facilitando replicações de materiais idênticos em estoque. É erradíssimo. D. Desfavorecimento do planejamento de estoque, nada a ver. E. Perda do controle de estoque, gerando ineficiência. Nada a ver, né, gente? Tá perguntando o benefício da curva ABC. Aí, como é que eu falo que é a perda do controle de estoque gerando ineficiência? Isso lá é um benefício? A letra D é a mesma coisa. Desfavorecimento do planejamento do estoque. Isso não é benefício, né? Então, aqui a gente vai ficar com a alternativa B. E é isso, pessoal. Espero que você tenha conseguido compreender. Lembre-se, curva ABC ou teorema de Pareto 80-20 vai dividir os itens, os materiais, pela importância de valor, sendo o A o com menos itens, mas os que mais valem. E na classificação X, Y, Z, eu vou dividir os itens pela criticidade operacional, sendo as divisões de forma qualitativa. Eu estou me importar com a qualidade do produto. O Z é o com maior criticidade, a de maior importância, que sem ele a empresa não vai funcionar. X e Y já não é tão importante. Muito obrigada e até o próximo vídeo.